Senhoras e senhores, aqui quem fala é o Mestre Kai. Houve reagiu o rap do Kizaru contra Luffy Gear 5. Que, velho, se não estiver enganado, isso tá do arco do Egghead, a 35ª temporada. O que me é pela frente, porque eu já vi o arco de Egghead, já vi essa luta insana. Eu vou dizer os detalhes aqui pra vocês, mas primeiro se inscreva no canal, compartilhe no que é panzaço de One Piece assim começou. Deixa o like, comenta e, velho, vamos bater cerca de 10 mil inscritos esse ano? Vambora, porque eu quero gerar na estreia e agora. E mais tarde eu vou trazer do Marquinhos, que no caso o Rádio Apocalipse, vou trazer. Então, vambora, vambora. Olha, que o Luffy comeu a Gomu Gomu no Mi, que é dito no comecinho da história de One Piece. Literalmente é verdade? É verdade. Mas na Ilha Fuxa, nem sequer o Shanks, nem sequer o bando dele sabia de existência dessa fruta. Isso porque no comecinho do mangá já mostra que quem pegou essa fruta do navio da marinha foi o Shanks e quem comeu foi o Luffy. Mas ninguém sabia que ele tinha comido. Eventualmente, ele desenvolveu os poderes ao longo da história, só que em arcos separados, não no mesmo arco. Isso é verdade, porque ele criou um bando pra lá de boladaço. Tem o Sanji, Nami, Zoro, Sop, Ginbei, até mesmo o Chopper, Nico Robin. Mano, o Luffy faz amizade onde quer que for. Ele é como se fosse, sabe, uma pessoa gentil, mas ao mesmo tempo cria amizades e consegue criar um bando fantástico por onde quer que vá. E não qualquer um que ele chama, não. Ele chama cerca daqueles que tem uma vontade, um sonho pro seu bando. Não é qualquer um. Porque se fosse qualquer um que nem em qualquer outro pirata qualquer que não sabe criar bando, aí daria errado, velho. Olha, pior que é verdade, ele passou 2 anos treinando com a lenda viva. Sem falar que também ele é o Rei das Trevas, o Silver Rayleigh, o braço direito do Gold Roger, velho. Esse sim é brabo, esse é mito, velho. Me diga nos comentários. Quem de vocês não daria nada para aprender o Haki da observação, o Haki do rei, Haki do armamento? Mano, seria uma coisa muito top. Silver Rayleigh, como seu treinador, como seu professor, seria muito topzera. Ele passou 2 anos lá na Amazon Lily treinando com o Silver Rayleigh. E tem o filme 2D, e aí até mesmo o YA, que já mostra que ele já está treinando com o Rayleigh. E tem cerca de outro pirata lá, que eu não sei o nome, mas é outro super novato, que no caso o Woody, e que aparece nesse filme, que tá na Netflix. Não, velho, não! Oh, Looney Tunes, velho! Essa quinta marcha do próprio Luffy, velho! É uma mistura de Pica-Pau Biruta, Looney Tunes, o Máscara, velho, o Kizaru, como ele comeu a Pica-Pica no Mi, a Purga da Luz, ele tá mais acostumado na física, naquilo que tem lógica e não sei o que, mas a Purga do Luffy, como é fora da curva, fora de lógica, mano, é uma coisa muito absurda, muito animal. O Anima tá amassando essa música, velho, tá amassando, tá muito hilário. Olha isso, velho! Velho! Olha só a cara de
do Kizaru. Ele tá literalmente girando ele como se fosse uma roleta. Sabe aquelas roletas que você gira e ganha o prêmio? É tipo isso, velho. O Luffy tá naquele estilo pica-pau, biruta, módulo de Tunes, não sei o que, velho. É muito insano, é muito insano. E o Kizaru não tá na vantagem aqui. Ele não tá em posição de fazer nada, velho. Ele tá em posição de fazer nada. Pior que é verdade, Barba Negra, ele só quer poder, ele só quer ter o poder de poder, sabe, ser o rei do mundo, governar tudo. Enquanto o Luffy, ele quer, sabe, ser o rei dos piratas, mas não ser o rei que pode ter o poder absoluto sobre todo mundo. Ele quer ser feliz, mas do seu jeito, tipo uma criança mesmo. E, mano, diferente Barba Negra, ele é uma criança, mas uma criança alegre, que gosta de se divertir. Pior que é verdade. Tipo, vocês viram a luta dele contra o Kaido, velho? No mangá já mostra que a quinta marcha fez o Kaido parecer um idiota. Ele entrou dentro do Kaido, que eu não sei como, usou ele como se fosse uma corda de pular. Até mesmo fez ele parecer um bungee jump, velho. Fez até mesmo o próprio Kaido parecer um brinquedo na mão do Luffy com essa quinta marcha, velho. Absurdo. É um funk absurdo que você fica se perguntando: nossa, essa transformação absurda é absurda, velho. Velho, eu lembro que em Amazon Lily, lá no arco de Sabonde, que ele tava lá, ele viu seus amigos serem derrotados um por um pelo Kizaru como se fosse nada. Agora a coisa virou, literalmente, o jogo virou a favor do Luffy, velho. Ele tá macetando o Kizaru como se fosse nada, velho, como se fosse nada. E lá em Wano, como ele meio que conseguiu ajuda com aquele velhote na cadeia, ele aprimorou o Haki. E agora que ele tem um Haki aprimorado, mano, tá insano, tá muito insano. Ai! Mano, olha só esse punho de Haki, velho. Tem como não. O Kizaru não tem pra onde correr. Tipo, ele pode se clonar em formas de luz que você não pode pegar. Tipo isso. Mas acontece que não tem como. Uma coisa pra lá de moral que você meio que fica: hã? Como assim o Kizaru tá perdendo? O maior almirante da divisão da marinha tá perdendo para um garoto? Mano, é tipo isso. O Luffy vai ser um garoto de 16 a 9 anos, mas mesmo assim, ele tem potencial para se tornar o maior rei dos piratas, mais jovem que o Gold Roger conseguiu ser com 30 ou até mesmo 37 anos na história. Mano, não é só os leitores não. Ele tem uma mistura de O Máscara, também uma mistura de Cuphead, muitos desenhos cartoons mesmo. E a quinta marcha, eu não sei se tem uma sexta marcha, sétima marcha, oitava, nona, décima. Se tivesse, velho, até a décima marcha, eu diria que seria boladaço? Seria boladaço. Porque eu queria muito ver isso, a décima marcha do Luffy. E, cara, imagina se tivesse uma décima marcha, onde o Luffy ficaria todo dourado, igualzinho a cor do sol, só que uma cor brilhante,
com asas de dragão. Ia ser muito incrível, muito top. Olha, sem falar que o Luffy ele tem essa cunha, que no caso, aquela vontade do Gold Roger, ele é totalmente a vontade herdada do Roger, que foi ele que inspirou o Luffy a seguir o sonho de encontrar o One Piece. Porque o primeiro pirata que encontrou o One Piece foi ninguém mais, ninguém menos que o Gold Roger. O Gold Roger, que, mano, foi ele que encontrou o One Piece muito tempo atrás, antes do Luffy ter nascido. Foi bom, mas ele deixou esse tesouro para quem quisesse encontrar. Velho. Eu lembro disso. Ele enfrentou o Crocodile com tristeza e, mano, o Crocodile, ele tem uma fraqueza que no caso é água. Ele tava com os punhos cerrados com sangue e depois venceu o Crocodile na hora. Ele salvou a Robin. O que pra mim, isso é meio que um fato muito heróico e muito nobre da parte dele. Porque ele salva as pessoas e recruta o bando dele sem ao menos pedir nada em troca. Ele não é uma pessoa muito gentil. O Luffy é gentil até o ponto de você dizer: nossa, que garoto bondoso, que pessoa nobre. Mais ou menos isso. Mano, a luta dele contra o Lute e Enies Lobby foi simplesmente um marco que mostrou o valor dele. Agora, a Kainu que matou o irmão dele e fez o mundo tremer, principalmente quando um dos maiores, se não um dos grandes imperadores, o Barba Branca, caiu e agora o próprio Barba Negra ascendeu o título de imperador, velho, aquilo ali foi um rebuliço. Foi um rebuliço que mexeu com todo mundo, fez o mundo todo tremer. Agora o Luffy ficou sem motivação, mas 2 anos depois disso, ele tem motivação suficiente para superar esse fardo. Olha, Idras Roça, eu já posso dizer aqui que então o Flamengo era o diabo. Ele era o diabo totalmente profetizado, porque ele fez uma ilha inteira escravizada e as pessoas que eram transformadas em brinquedo, bonecos, ou aqueles que perdiam a memória, daqueles que já tinham família, ele é por 10 anos, velho, era totalmente como se você não se lembrasse. E aquele Coliseu Corrida era como se fosse uma matança geral. Como se fosse para matar um ao outro. E ele se investia com isso com a mulher do Quixote, que no fim acabou sendo eliminada, um por um. E quando o Luffy liberou a 4ª marcha, foi somente uma questão de tempo para o Dom Flamingo cair de vez. Velho, o Kizaru ele pode brilhar o quanto quiser, mas eu digo e repito que em um ano a luta do Luffy contra o Kaido foi rápida, mas foi só no primeiro ato. No segundo ato, quando começou a Guerra de Wano, ele, o Kaido e a Big Mom, mano, aquilo ali foi cinema, foi muito cinema. A luta do Kaido contra o Luffy na forma Gear 5 mostrou pro mundo todo que o Luffy é o novo imperador do mar. Ele que venceu um dos maiores.
Ele que derrotou um daqueles que mais merecia ter o nome de Roger Shebeck há muito tempo atrás, que, mano, aquilo ali foi história, foi muita história, que teve cerca de mais de 38 capítulos. O Eiichiro Oda é gênio, ele sabe criar uma boa história. E, mano, Luffy pra mim é o melhor personagem que eu já vi. Ele definitivamente tem aquele carisma, aquele potencial, aquele sorriso que lembra muito o Roger. Mas é isso aí, velho. O Luffy, ele tem tudo pra se tornar um rei dos piratas digno do Roger. Porque ele é o homem que o Roger tanto esperava. É ele que o One Piece vai brilhar mais. Mas então esse foi o vídeo para o gostado. Eu sou o Mestre Caio por aqui, deixe like aqui no canal, comente no próximo vídeo, compartilhe esse vídeo que é panzaço de One Piece. Você começou? Até a próxima, valeu e fui!